tinha uma coisa do Ayrton Senna que eu adorava, né? Que uma vez perguntaram pra ele, pô, Ayrton, você já foi campeão de Fórmula 1 e o que você quer mais? E ele vira e fala, pô, campeão de Fórmula 1 tem todo ano. Quero ser conhecido pelo meu legado. E a grande dica que eu dava era, cara, a responsabilidade de entrar bem, de ser aceito, é muito mais sua de quem tá ali já. Então, assim, seja bastante humilde para estabelecer as conexões. Cuidar de você é algo pessoal e indelegável, né? Tem muita gente delegando aí para a empresa, para o chefe, e a gente é quem deve cuidar da gente mesmo. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho a honra de receber um líder que construiu uma das carreiras mais inspiradoras do RH brasileiro. Ele é formado em psicologia, com MBA pela USP e especialização em liderança por Stanford e Columbia. Ele começou pegando o trem todos os dias de Nova Iguaçu para estudar, foi reprovado em mais de 20 processos seletivos por ser muito introvertido e aos 25 anos já era gerente de RH se mudando para São Paulo. Durante 30 anos construiu uma trajetória executiva passando por Amil, Unilever, Mastercard, Itaú Unibanco, Dasa, Neon, Minerva, sempre com a obsessão, transformar o RH de área de suporte em motor de negócios. Top of Mind de RH por 3 anos consecutivos, ele é hoje o executivo de RH mais seguido do LinkedIn do Brasil. Autor do livro Você em Ação, é colunista da revista Exame. Ele fez aos 57 anos a transição mais corajosa da sua carreira, deixou a segurança do mundo executivo para se tornar coach, palestrante, consultor, depois de 10 anos de preparação. Agora o que o seu currículo não conta é que ele transformou sua introversão em vantagem competitiva. Vascaíno fanático, amante de samba, recém-casado, ele prova que reinvenção não tem idade e que os maiores líderes são aqueles que nunca param de aprender. Diretamente dos estúdios da Heineken Zero, Adriano Lima. Que honra ter você aqui no Lugar de Potência! Cara, uma das melhores introduções que eu já vi na vida. Muito feliz aí pela tua preparação, pelo teu estudo e realmente a felicidade é minha, a honra, né, enorme estar aqui com você, um parceiro que conheço há pouco tempo, mas a gente teve uma conexão muito boa. Você é generoso comigo, compartilhou aí aprendizados bacanas também, né? Eu te sigo, te admiro e respeito muito o seu trabalho. Então, uma honra estar aqui com você e com a sua audiência, que eu sei que é grande, relevante e bastante importante. Muito bom. E vamos pelo início, como eu sempre gosto, Adriano. Onde a cegonha te entregou? Você vem de uma família de executivos? Não. A cegonha me entregou em Nova Iguaçu, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, né? A última cidade praticamente antes de chegar no Rio, né? Ali pela famosa rodovia Presidente Dutra. E minha origem é meu avô, parte de pai, imigrante português, vascaíno. Trabalhou a vida inteira numa marcenaria, né, como carpinteiro. Minha avó capixaba, foi do lá a vida inteira. Meu pai, funcionário público, se formou em desenhista, né, curso técnico. E da parte de minha mãe, João Pessoa, cara, a minha origem. Então vê que eu sou bem uma mistura aí, né? Portugal, Espírito Santo, João Pessoa, meu pai carioca. Mas minha mãe nasceu em João Pessoa. E minha avó teve 24 filhos, né? E muitos morreram. E meu avô, parte de mãe, morreu numa luta no cangaço, dizia minha avó. Parecia uma lenda, mas com o grupo de Lampião e Maria Bonita. Ele era soldado da Polícia Militar. E ele morre, e minha avó, com uma recém-nascida, minha mãe com 1 ano e mais 2 filhos, vai para o Rio de Janeiro. E aí minha mãe encontra meu pai. Eu nasci lá em 1966. Olha só que história, gente. Quem está aqui nos escutando, você imagina o que vem pela frente aqui, o que esse cara aqui já viveu. E eu quero pegar já carona no que você comentou. Eu sei dessa história que você, inclusive, me comentou quando a gente se conheceu, de pegando trem todo dia em Nova Iguaçu para estudar. O que passava na tua cabeça naquelas viagens? Você já sonhava grande naquela época? Mas eu sempre fui sonhador, cara. Primeiro eu tinha assim, uma referência, né, de pais que me incentivaram bastante. Eu fui o filho mais velho. Então, eu tinha, assim, sonhos, né, de ter condição de pagar um aluguel, fazer as compras do mês e colocar meus filhos numa escola particular.
Essa era a minha grande ambição de vida e sonho, né? E eu sempre achei que ia ser pai. Isso eu falei ontem. Ontem foi aniversário do meu filho mais velho, a gente estava comentando, e eu falei isso para ele ontem. Filho, eu tinha certeza que eu ia ser pai, eu tinha certeza que ia ser um menino, e hoje eu tenho certeza que era você. Então, sou muito feliz por isso, honrado ser seu pai. Mas esses eram meus sonhos, sabe? Eu morava em Nova Iguaçu, uma cidade que a linha férrea ali atendia, e eu estudava em Piedade, para quem conhece o Rio de Janeiro, também uma estação de trem. A Universidade Gama Filho, lá que eu me formei, era na estação de trem. Então, eu ia até lá, fazia, né, a aula e depois ia para o estágio, quando eu estagiava só à tarde. Então, era o trem que me atendia o tempo inteiro. Então, aqueles sonhos eram muito ali inspirados nessa dificuldade, nessa luta, não só minha, como de muitos ali, né? E nesse meio do caminho, eu sei que teve uma conversa importante com o teu pai sobre carreira versus esporte. Como é que foi essa conversa? Sim, ontem você citou agora, né, a psicologia, e ontem foi dia do psicólogo. Então, aí, parabéns aí a todas e todos os psicólogos aí que estão nos assistindo, né, principalmente a galera grande aí que está no RH. E sim, eu sempre fui apaixonado por esportes, eu era atleta, né, de basquete na minha cidade, Nova Iguaçu, e terminei ali, né, a carreira como atleta aos 18 anos, que o time não tinha adulto, era só juvenil, e ao mesmo tempo passei para a faculdade. E eu tinha feito todo um trabalho de orientação vocacional, meu pai sempre foi meu grande inspirador e tinha dado muito fortemente a psicologia, né? E eu me via de jaleco no consultório, atendendo pessoas, e a questão do comportamento humano, das relações humanas, deu muito forte no meu teste vocacional que eu fiz na escola, junto com uma psicóloga. E aquilo ali me inspirou bastante, eu fui, passei e comecei minha faculdade. E aí foi uma pegadinha bem legal, porque a primeira turma do primeiro semestre era em comum, de ciências humanas. E minha turma, 90% dela era de profissionais, de estudantes de educação física. Então, eu olhava aqueles caras, aquelas meninas bonitas, né, de educação física. Aí eu me empolguei, eu ia para a festa com eles. E aí eu peguei um trem. Meu pai trabalhava, né, era da área de desenho da Rede Ferroviária Federal, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu peguei o trem da faculdade e fui lá, né, determinado a mudar de psicologia para educação física. E aí ele me convenceu que o esporte eu ia ter a vida inteira e que era para eu dar mais um tempo e seguir minha vocação. Então, é uma das tantas coisas que eu sou muito grato ao meu pai, porque ele me mostrou que o esporte eu teria como paixão a vida inteira, né? Até hoje eu tenho, mas não pratico esporte nenhum, meu esporte é correr. E a psicologia me ajudou muito, né? Me ajuda muito a conquistar tantas coisas que eu conquistei na vida. Mas aí, falando em psicologia, você não foi clinicar. O que te levou para o lado organizacional? Então, cara, essa é uma questão importante. Eu não me achava maduro, preparado. Eu me formei com 22 para 23 anos de idade. Eu não me achava maduro, preparado para clinicar. E eu via colegas meus que seguiam esse caminho, eu falava, meu Deus, né? Eu não sei se essa pessoa está preparada, apta para clinicar. É uma responsabilidade para mim gigantesca, muito grande. E eu já estava gostando do ambiente corporativo, né? Eu fazia estágio quando me formei, nos últimos tempos, na AMIL Assistência Médica. Então, foi maravilhoso esse início de carreira numa empresa que já incentivava muito o desenvolvimento, o crescimento. Eu tinha Dr. Edson Bueno, né? nem o conhecia, nunca tinha estado perto dele, mas eu o via nas palestras, era uma enorme inspiração para mim. E eu usava muito a biblioteca da AMIL. Então, nesse tempo do trem, isso é muito legal, né? Eu lia as revistas, principalmente de negócios que tinha na biblioteca da AMIL. A AMIL tinha uma orientação muito forte a investir nas pessoas, né? O Edson tinha essa paixão, não diria obsessão, então tinha uma biblioteca grande. E como era do RH, a gente sempre dava aquele jeitinho, pegava sempre as revistas mais legais e exame. Então tem duas situações que ocorreram, que foram assim, algumas das mais marcantes na minha carreira. Primeiro, poder ler a revista Exame, toda a edição que ela saía. Eu lia no trem, pegava, levava para casa, você assinava lá, depois devolvia. E hoje eu sou colunista da revista Exame, né, cara? Então, eu lia no trem 30 e poucos anos atrás. E uma das coisas que a AMIL fez foi uma parceria com a empresa HSM no início dela, em que o Edson Bueno e o Jorge Ferreira da Rocha investiram muito na HSM.
lá no início, quando ela começou a fazer, ainda na década de 80, final da década de 80, ou início da década de 90, os eventos com Peter Drucker, Tom Peters, Regis McKenna, Stan Rapp, esses caras todos que a Mil trazia junto com a HSM e que eu podia ali assistir, porque eu era estagiário. O que sobrava para mim? Ajudar a arrumar as cadeiras e mesas do evento, porque era no auditório quem conhece aí, a galera do Rio, Rua Tenente Pozzolo, sede da Mil no Rio de Janeiro. 9º andar, auditório gigantesco. Eu ajudava, como estagiário, a arrumar o evento. E sempre sobrava um espacinho, eu ficava lá no fundo. E eu aprendi muito com esses caras, né? Porque eles falavam lá, eu nunca esqueço o Peter Drucker, já um senhorzinho sentado numa cadeira, uma das palestras mais brilhantes que eu vi. E a vida é tão linda, cara, quando você sonha muito, né? Mas depois vamos falar de sonhar e realizar. Eu, 3 anos atrás, estava no palco principal do evento gigantesco da HSM, né? O HSM+, palestrando. E eu falei, poxa, né? Há 30 anos atrás, aí contei essa história, né? Para a turma da HSM que estava lá, eu arrumava a cadeira, hoje eu estou aqui no palco principal. Então, sou muito abençoado. E aí, falando desses aprendizados, 25 anos, gerente em São Paulo, salário quadruplicado. Como é que você lidou com essa mudança radical de realidade em tão pouco tempo? Eu não estava preparado para isso, né? Então, foi assim, um salto triplo carpado. E tinham pessoas melhores preparadas do que eu na fila, mas que não podiam vir para São Paulo. Mas eu fui encontrado, né, pelo Dr. Jorge Rocha, que hoje está vivo, infelizmente o Dr. Edson Bueno não, ele que na verdade me encontra num curso de formação interna na Mil, chamado a Mil Business Administration, em conjunto com a COPEAD da UFRJ, e a apresentação do case da Federal Express me marcou muito. Eu fiz uma baita apresentação, um baita trabalho com o grupo, me destaquei, mas eles já estavam de olho em mim. E aí, no meio da minha apresentação, o Dr. Jorge Rocha, na época presidente executivo da Mil, para e pergunta, Adriano, você quer assumir a gerência de recursos humanos de São Paulo? Aí eu virei para ele e falei, eu? Né, e até hoje alguns colegas estavam lá, lembro, e a turma, sim, aceita. E eu, sem saber, um garoto ali, né? Falei, posso pensar e responder amanhã? Aí ele falou, pode. Ele riu, né? Achou engraçado. E assim foi, cara. Eu fui convidado e vim para sair de Nova Iguaçu para o Itaim Bibi, em São Paulo. A Mil ficava na Avenida 9 de Julho. E eu cheguei com 25 anos de idade, assumindo uma área que ficava em último no ranking de satisfação de cliente. Tive 3 diretos, né? Supervisores de RH, recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento e de departamento pessoal, que tinham o dobro da minha idade. Então foi um desafio gigantesco, mas eu com muito empenho aí, muita ajuda, pude aí ser bem sucedido. Foi bacana. E já que a gente está falando de aprendizados, eu também sei, tem uma história bacana tua sobre teu primeiro prêmio aos 27 anos, que você volta todo pomposo para a Mil, então uma porrada da galera. O que exatamente você fez de errado e como você aprendeu aí lidar melhor com esse tipo de situação? Base, eu acho que eu não fiz nada errado naquela época. Fiz depois. Em outras experiências depois, acho que a vaidade, a arrogância falou mais alto, né? E nas brigas de espaço corporativo eu já cometi bastante erros. Mas naquele momento eu não creio ter cometido, não. Eu acho que foi mais assim, a minha exposição que incomodou alguns executivos. A maioria vibrava ali pelo meu sucesso, né, que era o sucesso da empresa. Eu ganhei uma carta linda do Dr. Edson Bueno, mas alguns começaram a se incomodar. Eu comecei a tomar umas pancadas em umas reuniões que eu não tomava. E como eu era o garoto da turma, dos que se reportavam ao presidente, eu era muito paparicado no bom sentido. Mas depois desse prêmio eu comecei a tomar umas flechadas, umas pancadas que eu não entendia bem. E aí um grande amigo meu hoje, padrinho do meu filho, o CFO à época, o Newton, ele veio com um presente para mim, me chamou para almoçar e me deu um presente. E eu abri, quando eu olhei, era um porta-retrato, mas sem retrato, com uma frase. E a frase dizia, amigo é aquele que lhe admira apesar do seu sucesso. Caramba, que porrada. Porrada. E ele, como meu amigo... Amigo é aquele que lhe admira apesar do seu sucesso. E ele, como amigo, né, me ajudou. Falou, Adriano, você chegou aqui, você é um garoto, né, você se destacando muito, todo mundo te ajudou. E realmente eu tive muita ajuda, né, para o RH se destacar, crescer dentro e fora da empresa. Agora você chegou ali num estágio que, obviamente,
tem as vaidades, os egos, os ciúmes e por isso que você está apanhando. Então, entenda isso, dá uma respirada, se reposiciona. Então, me ajudou muito. E é meu amigo até hoje. E aí, Adriano, você cresceu rápido, cara. Mastercard, aos 32 anos como diretor. De gerente direto para diretor numa empresa multinacional. Como é que foi assumir essa responsabilidade aí e nesse crescimento rápido? Cara, eu antes da Unilever, eu fui para Ryder Systems. Só fiquei um ano que eu chego nem a citar. E foi tão desesperador no final, porque eu na Unilever eu achava, estou pronto para ser diretor de RH. E aí participei de alguns processos e pintou essa empresa Ryder Systems. Eu falei, caramba, o que é isso? Eu não conhecia, ninguém conhecia no Brasil. Até hoje pouco conhecida, mas era a maior empresa de logística integrada no mundo. Nos Estados Unidos, gigante. Um headquarter em Miami gigantesco, parece uma nave. E eu fui para lá fazer entrevistas, acabei sendo aprovado. E eles entravam no Brasil comprando uma empresa chamada Translor Veículos, que fazia uma parte, né, da logística integrada, que era transporte de automóveis para as grandes montadoras. E aí o desafio era incrível, porque era montar a operação no Brasil. Eu entrei com o CEO e fizemos o projeto inteiro. E aí foram 6 meses de parque de diversão, com montanha-russa, roda gigante... com dinheiro para comprar maçã do amor, tomar uma cervejinha. E depois de 6 meses, a empresa perde um contrato com uma fabricante, né, com uma montadora, que representava 70% da sua receita, do seu faturamento na América Latina. Todo o contingente que eu tinha contratado... Trem fantasma. Trem fantasma, é isso que eu falo. Fui para o trem fantasma, não tinha dinheiro mais para nada... E aí tive que demitir 90 e tantos % do contingente que a gente tinha contratado para formar aquela empresa, formando cultura, um prédio novo na zona sul de São Paulo, bacana. E por que eu estou contando essa história? Porque aparece a Mastercard depois. Eu soube da minha demissão também por um e-mail errôneo que o VP de RH América Latina manda para mim. Sem querer. Para eu calcular as últimas demissões. E naquela troca de e-mails ali, que ele me dá um forward, me dá um segmento, tava o meu lá, com cálculo e tudo. Aí eu fui na sala do CEO e falei, então eu também estou na lista? Aí ele, sem graça, sim, você tá, Adriano. Falei, então tá, eu vou fazer meu trabalho aqui com dignidade, mas vou começar, eu já estava olhando, né? Vou intensificar a minha busca. E por que eu conto essa história? Porque naquele momento, eu acho que o Papai do Céu foi tão bom comigo, porque eu e minha equipe, a gente fez um trabalho bacana, digno, né, com as pessoas que a gente contratou e teve que desligar, e foi muito difícil isso, que me marcou muito. Então, eu acho que eu estava assim, né, iluminado para o meu próximo caminho, e eu tive 3 ofertas ao mesmo tempo, base. Do Grand Hyatt, que construía o seu grande hotel em São Paulo, da Avaya e da Mastercard, que foi a última a entrar. Só que aí eu já me apaixonei, né, pelo não tem preço de cara, recebi uma proposta concreta da Avaya, cheguei a jantar com o CEO à época, acertamos tudo, mas a Mastercard veio no dia seguinte, fez uma proposta, eu chamei ele novamente para jantar, ele não gostou, claro, né? E eu falei, olha, eu não vou em frente, até porque Deus me ajudou tanto que naquele dia que eu marquei o jantar para dizer para ele que eu ia para a Mastercard, a Avaya solta um comunicado, um press release mundial que ia passar por uma puta onda de demissão de pessoas. Aí eu peguei aquilo e falei para ele, pô, eu não mereço isso, né? Acabei de sair de uma, vou para a Mastercard, e a Mastercard foi fantástica na minha carreira, na minha vida, tenho muito orgulho. E aí, nesses saltos, à medida que você vai crescendo, tem algo que me chama a atenção aqui, como headhunter, conhecendo muito bem o mecanismo das empresas. Pô, aos 40 anos, Itaú Unibanco. Pô, banco que tradicionalmente não contrata gente ali no topo, você entra como estatutário. Como é que você quebrou essa barreira? Como foi essa oportunidade? Ô Baza, falando aí para sua audiência, né? A gente falou de sonho no início, eu me considero um sonhalizador. Aquele que sonha, planeja e realiza. Então eu nunca fui de deixa a vida me levar na minha carreira. Não conseguia. Então eu planejava muito o que eu preciso fazer, quais são meus próximos passos, né, os sonhos que eu tenho, onde eu quero chegar e o que fazer. E essa ida para o Itaú foi assim. Na época eu fazia um coach com a Vicky Bloch, você deve conhecer. Conheço. Trabalhamos muito e eu já estava há 7 anos na Mastercard.
Eu tinha passado pelo RH, eu já estava na área de estratégia e planejamento, um cargo que as empresas americanas têm, que é o Chief of Staff. Eu era o Chief of Staff do presidente do Sul da América Latina. Então, eu estava muito ali no negócio e isso me ajudou muito a entender o mundo dos bancos. E eu me interessei muito. Eu falei, poxa, a Mastercard é uma grande empresa com um número pequeno de pessoas, mas é o banco que tem o business mesmo, né? Então, por que não ir para lá e ganhar mais musculatura? E aí eu me desafiei, fiz um trabalho com a Vicky e eu não queria mais empresas internacionais. Eu falava, já estava cansado de conference call, video conference todo dia. Eu falei, puta, eu quero que a Nova York seja aqui em São Paulo agora. Eu não me identificava à época com o Bradesco e eu coloquei na minha lista Itaú ou Unibanco. Como eu era conselheiro do Centro de Voluntariado de São Paulo, da senhora Milu Vilela e da Rose Setúbal, eu mandei meu currículo para elas e pedi ajuda. Aí meu currículo chegou nas mãos do Alfredo Setúbal, que fala aqui no meu livro, é um dos que falam aqui, e ele indicou na época para o Ricardo Vilela, que estava assumindo a vice-presidência de RH, além da vice-presidência América Latina, de negócios da América Latina. E aí foram 2 meses assim, de muitas entrevistas, e a última muito marcante para mim, com Roberto Setúbal. Eu cheguei 1 hora antes da entrevista. É importante a gente chegar antes, se preparar, mas eu cheguei muito antes, 1 hora antes, e eu fiquei numa praça. Quem conhece o Itaú aqui em São Paulo, tem uma praça famosa de uma entrada ali por trás, chamada Praça do Chafariz. E em frente tinha uma praça pública mesmo. E eu falei, pô, não vou me anunciar aqui 1 hora antes. E eu fui para lá, sentei num banco, e tinham várias crianças, tinha uma escola pública dentro dessa praça, e uns senhores, uns velhinhos jogando gamão ou dama, eu não sei, eu não prestei atenção nisso, só prestei atenção que eram senhores. Eu sentei ali para passar o tempo e comecei a refletir por que eu estava ali, para me preparar para entrar naquela entrevista. E, cara, é meio doido o que eu vou falar. Eu, naquele momento, foram acontecendo coisas assim, que era só eu, a praça, eu lembro das árvores e os raios de sol. E eu comecei a chorar, emocionado. Poucas vezes eu conto essa história, mas eu comecei a chorar, emocionado, de toda a minha trajetória, né? Só de estar ali para ser entrevistado por Roberto Setúbal, para um projeto no Itaú, aquele banco gigante, era para mim demais, sabe? E eu entrei e acho que eu honrei isso. Foram 2 horas e meia de entrevista. O Roberto Setúbal e um dos braços direitos dele, o Antônio Matias, que era o vice-presidente de marketing, colega de faculdade do Roberto. E o Roberto me perguntou mais 10 vezes se eu não tinha medo do Itaú. Porque a Mastercard, apesar de uma empresa grande, né, gigante no Brasil, uma empresa com um número pequeno de pessoas, né, um modelo de negócio bem eficiente. E o banco já tinha 80 mil pessoas. E eu respondi a ele, não tenho medo, Roberto. Até o momento que ele me faz uma última pergunta, e eu viro para ele e falei, Roberto, você já ouviu falar no trem Japeri Central do Brasil? Tive louco, né? Aí o cara, não conheço. Eu falei, então, esse é o trem que eu pegava para ir para a faculdade. Daquele trem eu tinha medo. Do Itaú eu vou ter muito respeito se eu for escolhido para aprender, mas não tenho medo, não. Aí acabou logo depois da entrevista, eu fui saindo, ele me deu os parabéns, ele fanático de futebol também, tinha um quadro de Romário, aí brincou, eu vascaíno, ele Santos, eu falei, Romário é cria do Vasco, e saímos, e aí esse vice-presidente foi me acompanhar até o ponto do táxi. E aí ele falou, Adriano, você está aprovado, parabéns, sua entrevista foi excelente, tenho certeza, mas aquela tua última resposta foi brilhante e corajosa, né? Eu falei, precisa coragem, né? Mas veio na hora, eu falei, e assim foi, cara, foi obviamente a experiência mais marcante da minha carreira, né? Um gigante. Ô Adriano, mas esse início aí eu sei que não foram de flores, a tua primeira apresentação no comitê executivo do Itaú foi pancada. O que aconteceu naquela sala e talvez o que você aprendeu e processou dessa experiência? Eu vinha de empresas assim que não tinham a pegada do Itaú, né? Claro, Unilever é muito processo, a Mil muita atitude, muita, né, resiliência, brilho nos olhos. A Mastercard é uma empresa muito relacional também, claro. Todas as empresas, né, muito bem sucedidas, mas o Itaú, ou se você não é engenheiro, você se torna engenheiro para poder se manter lá por um período mínimo de tempo. E a minha primeira apresentação foi fazer um estudo das safras, dos programas de trainee,
que a empresa se preocupava que naquele momento eles acreditavam que os trainees não estavam chegando a cargos de gestão como podiam. E eu fui fazer essa análise. E ao apresentar, eu vim talvez com o modelo que eu tinha nas outras empresas, Mastercard, objetivo do trabalho, e não passei do primeiro slide, cara, porque o objetivo do trabalho não quer nem saber, né? Então, fatos, dados, como é que está o resultado? Já começou a discussão ali, né? A barata voa para lá, para cá, e se você não tem fatos, dados, análise, gráficos, você não consegue prender aquela audiência de vice-presidentes e o presidente. Então, a reunião acabou e eu voltei com o dever de casa para refazer, né, a apresentação, a análise. E aí eu lembro que eu voltei para a minha equipe, eu tive um insight, eu falei, gente, aprendi na dor. Esses caras não leem letras, figuras, nada. É só número e gráfico. Vou voltar com análise de número e gráfico. E aí foi maravilhoso. E aí eu lembro que eu consegui conduzir bem, né, prendi a atenção. E o Roberto Setúbal sai com uma grande definição e fala, Adriano, entendi tudo, vamos em frente, reposicione o programa, não é mais só contratar engenheiro bom de conta, é contratar engenheiro bom de conta e bom de gente. Então essa foi a grande mensagem que eu consegui passar. Esse início, cara, pancadaria, porque 3 meses depois, Itaú, fusão com o Unibanco. Me conta mais essa transformação. Em novembro de 2008, eu estava no Rio de Janeiro, né? Tem casa lá, passava lá, eu estava lá e estava tomando um chopp à noite. Aí vem no BlackBerry, aquela época, né? Quem aí é mais novinho não entende, vai pesquisar o que é um BlackBerry, veio a mensagem. Adriano, reunião extraordinária amanhã, 8h30 da manhã. Eu falei, cara, ferrou, né? Aí eu escrevi pro Ricardo, eu tô no Rio. Ele falou, dá um jeito, chega 8h30 da manhã. Aí eu tive que mudar, né? Eu tava de carro. Aí eu falei, eu vou agora, mas já tinha tomado um chopp. Eu falei, não. Aí comprei um voo pro dia seguinte, cheguei, claro, 8h da manhã na empresa, todos os diretores convocados. Era o anúncio da integração, da fusão Itaú-Unibanco. Então foi maravilhoso, porque foi um grande projeto, né? Com certeza o mais relevante da minha carreira, que me ensinou muito, mas também me desafiou bastante. Já que a gente está falando de desafio também, eu sei que teve um momento... Aí Posso falar uma outra coisa importante? Realmente a sua observação, eu concordo muito de que era difícil entrar profissionais do mercado em bancos como o Itaú, como o Bradesco. E eu fui um dos primeiros a entrar. Isso em 2008. Hoje menos, né? Hoje tem muitas contratações, você deve acompanhar. E realmente isso foi muito desafiador para mim, porque quando você cresce na organização, naquela estrutura, e eu falo muito disso às vezes no LinkedIn, você tem um bom sponsor que acompanhou seu crescimento, te ajudou a chegar lá. Senão você não teria chegado. Agora, vir de fora foi bem desafiador, e ainda mais depois de 3 meses encarar uma fusão. Pegar esse ponto, o que você dá de recomendação para quem está chegando uma nova empresa, que precisa ter essas alianças, enfim, lidar com muita gente que está lá há bastante tempo? Boa. Eu, assim, nunca atuei como headhunter, mas eu contratei gente a vida inteira, né? E a grande dica que eu dava era, cara, a responsabilidade de entrar bem, de ser aceito, é muito mais sua de quem está ali já. Então, assim, seja bastante humilde, né? Seja sábio para estabelecer as conexões, entenda, né, quem é quem ali, quem são os atores naquele tabuleiro para você fazer suas conexões, lógico, sempre respeitando seus valores, mas seja, né, humilde para entender que você está entrando num time, qualquer que seja a sua posição, e que você está entrando ali para somar de fato com aquelas pessoas que já estão ali. Então, essa sempre foi minha dica, sabe? Porque pelo menos na minha visão, a boa parte das pessoas que entram, acho que a responsabilidade é de quem está lá, né, de recebê-lo bem. E é também parte. Mas eu sempre falo, a maior responsabilidade é sua de ser bem aceito. Então, seja inteligente, seja humilde, seja sábio. E outra dica que eu sempre dei, que eu gosto muito. Não se empolgue com as coisas boas, não se frustre com as coisas ruins, né? Elas vão passar. Tudo passa. Dê tempo ao tempo. E meu filho começou num projeto tem pouco tempo, minha afilhada, seguindo carreira de RH, começou numa empresa tem 1 mês. Então eu sempre falo, você vai ver na primeira... Aí outro dia ela, né, uma pessoa que eu também dei, falou, nossa, parece que você adivinhou. Na minha primeira semana eu já fui do céu ao inferno várias vezes. Eu falei, bem-vindo, e vai ser assim durante um bom tempo, né?
Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Ainda falando de aprendizado, trazendo aqui para o lado pessoal, depois você já na DASA, você teve um momento bastante desafiador, você perdeu emprego, casamento, tudo de uma vez só. Como que foi construir tudo isso ou reconstruir isso depois do zero, já aos 50 anos? Eu fui demitido do casamento e da DASA ao mesmo tempo, mas tudo isso começou, hoje eu sou terapeutizado, sou espiritualizado, eu me cuido nessas dimensões também, galera. Fica mais fácil dizer isso, mas eu fui demitido do Itaú, né? Quase 6 anos depois, numa das reestruturações da quinta ou na sexta que o banco fazia, diminuindo, né, na sinergia pós-fusão, seu número de diretores. Então ali mudou, né, a minha chefia à época e ele decidiu, acho que eu fui o 6º diretor, né, o 6º ano desligado, que o banco pós-fusão tinha acho que 10 diretores de RH e ficou com 5, né? 4, 5, não lembro. Mas eu fui demitido do Itaú. E naquele momento, meu casamento já não estava tão legal. Então foi uma bola de neve que eu não cuidei bastante. E aí eu fui para a DASA, né? Tinha um grande sonho de voltar a trabalhar com o Edson Bueno, lá da Amil. E eu brincava com ele, para Amil eu não volto. E ele todo ano me chamava para tomar um café e falava, volta para Amil, você é o executivo que eu tenho maior orgulho. Eu tenho um vídeo dele falando isso, né? Por ter saído da Amil, ter feito uma carreira bacana, linda, a gente tem muito orgulho de você, volta para Amil. E eu falava para ele, pô, Edson, para Amil não, porque é uma empresa muito profissional, muito familiar, muito paternalista, e eu não consigo mais me ver nesse modelo de gestão de cultura. E aí quando ele compra a DASA, ele me liga, me chama para conversar, e aí a gente fecha e ele fala, a primeira coisa que eu quero fazer é mudar a área de pessoas. E aí eu entrei num modelo que eu já tinha, né? Trabalhado na Mastercard, cuidando de estratégia, planejamento, pessoas e também adquiri uma parte da jornada de experiência do cliente da DASA. E foi maravilhoso, porque meses depois eu fui trabalhar com o filho dele, o Pedro Bueno, que anos depois me demite, porque realmente eu não estava num momento legal. E ele toma essa decisão, ele conta aqui no prefácio do meu livro, né, que ele e o pai dele tomaram essa decisão agridoce, né, o termo que ele usa aqui, mas que eles acreditavam que era uma forma do Adriano, que eles tanto conheceram, se reencontrar. E isso ocorreu, né, porque acabou, na época meu casamento estava bem ruim, o primeiro, e acabou quase que ao mesmo tempo, e aí eu tive que olhar para dentro de mim e falar, poxa, realmente tem coisas que não estão legais, né? A culpa não é da minha ex-mulher, não é, né, do meu patrão que me demitiu, não é do mundo, é minha. O que eu vou fazer para me reinventar, para voltar para a estrada diferente? E aí foi maravilhoso. Hoje eu estou 50 e poucos anos no melhor momento da minha vida, da minha carreira, e ter enfrentado, né, aquela adversidade mais dessa desse processo forma. de diagnóstico, porque muitas vezes, né, justamente por a gente estar no momento que a gente não está bem, fica ainda mais difícil enxergar ainda que as pessoas falem, depois mais difícil ainda reconhecer e não necessariamente fácil ainda que você reconheça o que eu faço ou ter energia para fazer e mudar. A gente tem falado muito disso, né? Eu tenho falado, cuidar de você é algo pessoal e indelegável, né? Tem muita gente delegando aí para a empresa, para o chefe, e a gente é quem deve cuidar da gente mesmo. E eu enchi a boca para dizer no RH, eu cuido das pessoas, a empresa cuida das pessoas. E eu aprendi que não, né? É minha função estar bem comigo mesmo, para eu poder ajudar o outro, inspirar, orientar, dar ferramentas, para que ele cuide da saúde dele, da família dele, das finanças dele, né, da carreira dele. E eu aprendi muito lidando com muita contratação, muita, né, movimentação, demissão, que são 3 fatores que costumam descarrilhar uma carreira. É família, saúde e finanças. E se uma delas descarrilha e você não cuida, pode ser que outras descarrilhem também. E foi o que aconteceu comigo e foi o que eu vi com muitos profissionais. O meu descarrilhou o quê? A questão pessoal, família, né, casamento. Impactou minha carreira, impactou minha saúde. Em 2015 eu dei entrada no Hospital Albert Einstein com sintoma e com diagnóstico de infarto. Entrei numa ambulância. Fui do pronto-socorro para o Hospital Central do Einstein, fiquei 3 dias lá fazendo vários exames e eu não tive um infarto. Eu tive
falar na linguagem da moda agora, um burnout emocional que afetou os batimentos da parte inferior do meu coração, que o médico diagnosticou como um infarto no pronto-socorro, mas eu não tive. E aí eu volto para a estrada sem mudar muita coisa. E 2 anos depois, aí eu tomo uma pancada, né? De meu casamento acabar, um casamento, né, com 4 filhos, e de eu ser demitido da DASA ao mesmo tempo. E aí eu parei, olhei para dentro, como você falou, com coragem, para falar, poxa, não tá legal, né? Eu tenho que parar. E aí eu fiz várias coisas e tive ajudas, né? Que também são importantes. Voltei para terapia depois de muito tempo. Busquei uma nova orientação espiritual, né? Que eu acredito e até hoje eu busco seguir. Fui para o Vale do Silício estudar futuro do trabalho, que aí pós-separação, eu, né, morando sozinho, falei, vou concentrar mais na minha carreira para ela voltar ao trilho. Me formei coach executivo pela Universidade de Colômbia e me certifiquei conselheiro de empresas pelo IBGC. E comecei a jornada, voltei mais para a academia, voltei mais a correr. E aí as coisas foram se encaixando mais. E eu falo, poxa, eu hoje, e já há um bom tempo, me sinto muito melhor, né? Agora casado novamente, como marido, como pai, né, como amigo, como profissional e principalmente comigo mesmo. Isso é uma coisa que tem me preocupado muito, porque eu tenho andado bastante, como você aí, né? A gente faz as palestras, a gente interage nas redes sociais e eu recebo muito feedback de muita gente que não está legal, né? Então, eu falo, como esse gestor, né, vai liderar pessoas se ele não está legal? E você, brilhantemente, quando a gente pegou o elevador, estava falando um pouco disso também, né? Não é só questão de estar na agenda, mas é como está, né, na agenda, né? Tá presente, tá inteiro, tá equilibrado, tá com bom humor. Então eu vejo muito pouca gente conseguindo de verdade se equilibrar e cuidar disso hoje. E falando em transformação, Adriano, pô, tua vida é de transformações. Aí 57 anos, sai do mundo executivo e vem para essa nova fase de carreira. Conta mais desse processo. É um processo muito planejado, cara, porque hoje muita gente brinca comigo e fala, né, a famosa frase, pô, você tá voando, né, e não sei o quê, a gente vê, né, a gente te vê nas redes sociais, alguns me veem, outros, e acham, pô, você tá voando. Aí eu brinco, não, tô voando, mas ainda, né, tendo que voar muito mais. É, né, uma plantação que eu tenho feito já de um bom tempo. Mas isso começa em 2004, no mesmo processo que eu tive, quando vou para o Itaú, eu provoco, né, ali a minha coach a me desafiar, o que eu poderia fazer diferente. Eu já tinha tomado algumas pancadas desde os 25 anos de idade, falei aqui da arrogância, da vaidade. E eu falei, puxa, não é mais sobre títulos, sobre cargos, eu quero, sabe, eu tinha uma coisa do Ayrton Senna que eu adorava, né, que uma vez perguntaram para ele, pô, Ayrton, você já foi campeão de Fórmula 1 e o que você quer mais? E ele vira e fala, pô, campeão de Fórmula 1 tem todo ano, quero ser conhecido pelo meu legado. E eu brinquei com a minha coach à época, eu falei, pô, diretor de RH tem 200, eu quero ser conhecido também como uma referência grande em gestão de pessoas, isso em 2004. E aí é o sonho, o planejamento e a realização. E aí eu planejo várias coisas. Que eu tenho esse plano, às vezes, né, na minha imersão de carreira, eu falo sobre ele, mostro o plano, mostro o meu primeiro plano em 91 com o Edson Bueno, que era o grande coach, mas ali era só ações educacionais para você, carreira. E nesse momento eu faço várias coisas para ter uma orientação de como eu poderia chegar lá. E aí era participar de associações de RH. Aí eu jovem ainda, 30 e pouquinhos anos, entro como diretor da Associação Brasileira de RH, começo a escrever para Você S.A. à época, junto com a Dani Diniz e a Ju Demari, umas queridas, aí ó, beijo aí para vocês. Eu dou a ideia da Você RH, a revista Você RH, eventos de RH que eu participava, com a Você RH fazia no hotel em Campos do Jordão. Aí entrei para um grupo de diretores vice-presidente da Câmara Americana. Em um mês teve uma rebelião, eram poucas pessoas, e aí me empossaram presidente do grupo e eu era o mais novo e aquele grupo virou uma potência até hoje. Então essas coisas, comecei a dar palestra, essas coisas foram ocorrendo. E 20 anos depois, quando você aí fala, pô, executivo de RH mais seguido do LinkedIn, os prêmios Top of Mind que eu ganhei, reconhecimentos que já vêm há um bom tempo, escrever para exame, isso tudo
são situações que eu falo, eu vim plantando há 20 anos, né? E eu sempre tive esse sonho de ter essa carreira solo, né? Ser eu, meu produto, a minha marca. Então, lancei isso ano passado pela terceira tentativa. Que quando eu saio da DASA, eu comecei, e aí eu vou para o Vale do Silício, eu monto uma coisa chamada People Tech. A HSM me ajudou, a gente fez missões de levar RHs ao Vale do Silício, depois fiz missões aqui no Brasil, mas aí veio a Neon Pagamentos, me levou como executivo e sócio, aí eu fui lá 2 anos. Aí saí, falei, agora eu vou. Coach executivo, conselheiro, palestrante. Aí veio a pandemia. Aí um acionista da Neon, da família, acionista da Minerva Foods, me levou para a Minerva. Aí foram mais 4 anos maravilhosos. Sou muito grato à Minerva, porque me deu mais musculatura em todos os sentidos. E aí a vida veio me inspirando muito, né, Bas? Assim, eu casei de novo, minha filha mais nova veio morar comigo. Eu ali naquela vida executiva, mesmo tendo muito respeito e gratidão à Minerva Foods, eu já não me via tanto preso a uma empresa. Eu queria voar mais, eu queria ter oportunidade de conhecer mais empresas, poder impactar mais pessoas. E aí foi uma conversa muito boa com a Minerva Foods. A gente, de comum acordo, realizou essa saída 6 meses antes do meu contrato acabar. Eu tinha um contrato de 4 anos. E eles foram muito corretos comigo, eu sou muito grato. E aí eu fiz essa transição e comecei, né? Conselheiro, coach executivo, palestrante, redes sociais, já tinha lançado o livro antes, projeto com a Exame. E aí esse mundo maravilhoso chamado mercado me ensinou que eu tinha outras potencialidades, outros valores que eu não sabia, que você tem de sobra e que me inspira muito. E aí eu comecei a ver, falei, poxa, eu sou um ativo interessante para algumas empresas que querem, né, se relacionar com a comunidade de RH, de gestão de pessoas, que eu acredito ser essa referência. Então, aí foi contrato com a iFood Benefícios, com a Total Pass, conversando agora com mais empresas para virem mais contratos. E entrei como sócio advisor de 3 startups, sendo 2 que são startups voltadas aí para RH, que vendem para RH, né? A iCare, que é assistência oftalmológica, que é uma investida do Einstein, e a 3778, que é de saúde ocupacional. Então, assim, cada dia é um aprendizado, empreender é um desafio. E nessa dinâmica, Adriano, eu sempre escuto você falar de RH de negócios e criticar aquele termo que ficou batido, RH estratégico. Conta mais pra gente a diferença prática desses 2 conceitos. Cara, eu aprendi assim com o tempo. E, modéstia à parte, eu fui tendo muitas conexões legais, além das áreas de RH, por N motivos. E eu tenho relacionamento com muitos CEOs e com acionistas, né, conselheiros. E era comum eu ouvir aquela parada, olha, isso aí é coisa de RH, isso aí é plano do RH. Ou eu ia num evento, via uma puta apresentação de uma empresa que eu conhecia o CEO, falava, pô, cara, teu RH fez uma... Pô, o cara não deixava nem eu acabar de falar. Ih, Adriano, que lá é PowerPoint do RH. E geralmente era o planejamento estratégico do RH, bonito, lindo. E eu lá atrás, em 2001, eu tive uma passagem que eu, de tanta vergonha de ter ido mal numa apresentação na Mastercard, eu parei num curso em Ann Arbor, na Michigan University, com Dave Ulrich. Isso mudou minha cabeça. E eu falei, puta, aí eu tive uma sacada e falei, não é RH estratégico, é um RH de negócios. Por quê? Quem tem plano estratégico, ou melhor, quem tem uma estratégia é a empresa. O RH precisa ter iniciativas estratégicas para viabilizar essa estratégia da empresa. E não o que eu vi muito de RHs com plano estratégico bacana, vão para um congresso, apresentam, bonito, e o CEO e o negócio não reconhece, né, não valida. Então é isso que eu tenho trabalhado muito. Uma das ações que eu tenho é ser advisor hoje de 2 CHROs, e eu trabalho muito sobre essa ótica de como ajudá-los a construir um RH de negócios, que é parte do negócio. Então, isso eu tenho um modelo que me ajudou muito. E, modéstia à parte, eu sei que eu consegui chegar no topo aí de várias empresas, não só das áreas de RH. Eu cuidei de estratégia e planejamento na Mastercard, na DASA e na Neon, que eu descobri isso lá atrás, que era, se o RH fosse uma área de negócio, até essas funções poderia tocar. E falando nesse RH alinhado ao negócio, puxa,
ao longo da sua carreira, esses anos liderando o RH, certamente você apostou em muita gente, teve a oportunidade de conseguir suportar muito crescimento. Me conta, como é que você identifica na prática se um líder tem potencial ou se está só ocupando o cargo? Quais os sinais objetivos que você aprendeu a observar? Eu sempre fui um apaixonado pela liderança, né? Eu tive uma grande lição de liderança aos 15 anos de idade. E aí eu falo para a galera, muitas coisas que vocês passam aí, que hoje vocês mais jovens acreditam que, puxa, é algo da minha vida, né? E que de repente não vai ter função numa vida profissional, pode ser um engano. E eu aprendi muito no esporte. Eu tinha 15 anos de idade, eu era apaixonado, né, pelo esporte, eu jogava basquete, e eu era essa pessoa introvertida que dentro de quadra eu me transformava, eu era muito aguerrido, eu discutia com os adversários, com o juiz, eu queria muito ganhar aquilo, porque aquilo era a minha vida, né? E eu me encontrei muito no esporte. E aí o técnico me chama e fala, Adriano, preciso conversar com você amanhã, você chega 15 minutos antes do treino. E o treino começava às 6h30 da manhã, antes da aula, 7h30. E eu cheguei às 6h15 na piscina, eu lembro até hoje aquela conversa, e ele me fala, Adriano, você está prejudicando muito o time, para encurtar a história, né? Você está prejudicando muito o time e se você não mudar seu comportamento, você vai sair do time. Você é importante, e aí começou a me enaltecer, você é importante para o time gosta de você, você é um cara muito determinado. Eu era, entre os 5, eu era o mais determinado e o pior tecnicamente. Mas eu era muito aguerrido. Mas você está levando a tua garra, a tua determinação para um lado que está prejudicando muito o time. Eu conversei com todos os seus colegas de time, principalmente com o Alexandre, que era o capitão do time, e minha proposta para você agora, não foi proposta que ele falou, mas como se fosse, é que você se torne o capitão do time. Só que você vai ter que mudar seu comportamento da água para o vinho. E eu mudei, cara. Eu mudei, parece que foi assim, fez um download ali de responsabilidade na alma que eu me senti responsável e mudei. E ele gravou um vídeo que algumas palestras que eu faço de liderança, eu começo com essa história. E hoje, aos 70 e poucos anos, ele ainda é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Leandro Nogueira, um abraço aí. E ele conta essa história, né, nesse vídeo de 1 minuto e ainda termina dizendo: parabéns, capitão Adriano. Então, sempre que a gente se reúne lá, né, em Nova Iguaçu, a gente está junto, eles ainda brincam, me chamam de capitão. Então, essa história me marcou muito. E por que eu estou falando disso? Porque quando eu vou para o mundo corporativo, né, como esse executivo, e voltando à tua pergunta de como descobrir potenciais, eu sempre tive muito mais esse olhar, né? O técnico é importante, né? Claro, as competências técnicas, mas principalmente essas competências, né, de comportamento humano, né, de liderança, que sempre foram, assim, para mim, mais marcantes e importantes. E hoje é um grande pesadelo das empresas, né? Eu falo, na cadeira de gestão você tem pessoas que gerenciam bem e tem poucas que lideram bem. E tem muito menos ainda as que combinam as duas coisas, né? Então eu estou sempre voltado a ajudar, né? Eu falo, transformar gestores em líderes inspiradores. É uma das missões que eu tenho. E, Adriano, conta um pouco mais do teu modelo mental que você recomenda para os profissionais que querem vencer. Eu sei que você escreveu muito disso no teu livro aí. Comenta um pouquinho aqui o que as pessoas vão encontrar no teu livro, um pouco das tuas crenças para esse crescimento. Cara, assim, vou falar a mesma palavra 3 vezes, coragem, né? Para mim, o meu modelo principal é coragem. E eu falo, coragem aqui são algumas, né? Coragem de olhar para dentro e ser muito honesto com você mesmo. Eu não fui comigo algumas vezes. Coragem de pedir ajuda, porque eu tive ajuda, né, de pessoas, da terapeuta, né, de gestores, o próprio que me demitiu, que considero um amigo, me chama de guru, né, Pedro Bueno. A Sofia Esteves, né, uma irmã que me ajudou bastante naquele momento, principalmente dessa parte espiritual. Coragem de reação, porque a vida não vai ser um conto de fadas, né? Eu sei que eu sou talvez acima da média, né, em adversidades, em transformações, mas tenho certeza que a sua vida, né, é feita de desafios, de adversidade, de situações difíceis, como a vida de vocês aí. Mas eu aprendi cedo que o importante não é o que acontece, é como você reage ao acontecimento. Então, para mim, esse
Quando alguém me pergunta qual é o seu modelo mental, né, como chama, que é um mantra, isso para mim é marcado. O importante não é o que acontece, é como você reage ao acontecimento. Então eu falo, mesmo nos momentos de maior dor, eu choro um dia, e choro muito mesmo. Minha separação, eu chorei um dia. 2 demissões, eu chorei um dia, chorei muito. Mas no dia seguinte, como eu reajo a isso, né? Como eu me transformo numa pessoa e num profissional melhor. E aí é interessante ver no livro aqui, Guilherme Benchimol conta como ele, de uma demissão, montou a XP. Roberto Setúbal, quando ele entra e assume a presidência do banco, está naquela década de 80 ainda, e puxa, vão entrar os computadores, vai acabar com o emprego. E ele conta como isso foi desafiador para ele. Luiza Trajano, que enfrentou também algumas crises, e tantas outras pessoas bacanas aqui. Então, eu diria que é isso. E Adriano, para a gente fechar esse primeiro bloco, você cresceu profissionalmente uma geração que teve carreiras lineares e ascendentes. Como é que é hoje dar conselho para uma geração que muda de emprego a cada 2 anos, questiona hierarquia? Como é? Então, eu nunca gostei assim de rotular, o cara ficou 30 anos na mesma empresa, ele é acomodado. Depende, né? Se ele fez coisas diferentes na empresa, se ele movimentou bastante, não vou ter essa leitura, né? E mesmo aquele, o cara está no mercado, ele não tem valor. Também, muitas vezes eu falo, uma demissão, ela pode ser até um elogio à pessoa, né? Que não quis ficar numa empresa. Enfim, tem N fatores, né? Então, assim, essa questão de tempo de empresa, eu acho que veio mudando bastante. E eu acredito que os jovens, né? Eles precisam entender bem, ressignificar coisas, mas que faz sentido para eles. Minha filha de 18 anos e meio, que eu comentei com você, começou a trabalhar ontem pela primeira vez, a fazer o estágio dela. E curioso, né? Você vê a visão dela e falando, né? O brilho nos olhos, e eu conversando com ela. Então, tem que fazer valer a pena, né? Mas outro dia, eu participando de um painel, perguntaram para um jovem, não fui eu que fiz a pergunta, né? Mas perguntaram para um jovem qual a empresa dos sonhos dele. E ele teve uma resposta fantástica. Ele falou, eu não sonho com trabalho. E está certo ou está errado, né? Isso quer dizer que ele vai ser o melhor ou pior profissional? Não. Né? Talvez o sonho dele seja outro, né? Ou os sonhos sejam outros. Então, eu vejo que a gente está no momento de aprender muitas coisas, né? E a gente fala, eu gosto de falar muito quando me falam no conflito das gerações no trabalho. Eu falo, cara, talvez o problema não seja as gerações, talvez seja o problema o gestor, que não está preparado para lidar com isso, né? Porque a gente sabe que lidar com pessoas é o grande diferencial e desafio, né, de um gestor. E, Adriano, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas quando para contratar alguém para o seu time? Basa, eu sempre tive uma estratégia de um bom tempo de fazer o cara ser um sócio meu no projeto. Parece doido, mas é o entrevistado ou a entrevistada, eu aprendi na prática, sei lá, uns 20 anos, talvez na Mastercard eu comecei a fazer mais isso, que me veio agora um insight. Falava, Basa, estou aqui te entrevistando e vou ser muito sincero com você. Se a gente errar, é ruim para a empresa. Mas se a gente errar, é muito pior para a sua carreira e para a sua vida, cara, porque, né, vai que a empresa não seja melhor para você. Então, eu vou ser muito sincero e transparente com você e espero que você seja comigo, para a gente não errar junto e a gente acertar juntos. E o que eu preciso disso? Eu preciso que você seja muito transparente, muito honesto. Então, eu sempre fazia essa parceria com esse profissional. E aí eu deixava ele bem à vontade para falar, cara, você não é perfeito. O que você de verdade vai precisar trabalhar se você entrar nesse projeto? Então, isso, a partir do momento que eu fazia isso com ele, dava muito certo. E no final, olha só, desse momento para frente, eu sempre procurei dar feedback online instantâneo no final da entrevista. Que eu aprendi que eu não era poderoso para avaliar a pessoa e saber. E eu falava, Basa, cara, eu percebi que você é assim, assim, assado, que você tem esses pontos fortes e que você tem esses riscos aqui caso entre na empresa. Eu estou certo ou estou errado? E eu vou te falar, 90% das pessoas, elas me ajudavam, eram honestas comigo e muitas vezes confirmavam ou não o meu ponto de vista. Ou quando eu tinha um ponto de vista errado, ele me mostrava que eu estava errado. E eu, ao rever isso, de repente, eu apostei naquela contratação e deu certo.
Então, acho que essas foram minhas melhores experiências. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Comigo, acho que não é honesta, né? Não é transparente. Eu hoje trabalho sozinho, né? Tenho várias parcerias com amigos, mas acho que esse tipo de pessoa que tem essa, né? Não tem uma agenda transparente, E claro, quando as né? pessoas não gostavam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual era o motivo? De eu não ser tão político, né? De eu ser, acho que muitas vezes assertivo, duro. Então, acho que quando eu levava, né, esse valor que eu acabei de falar para um outro extremo, né? E principalmente quando eu cometi algo que minha terapeuta me chamava muita atenção, que era o sincericídio. E o que você gostaria de perguntar para o Baza? Por que Adriano Lima convidado aqui no seu videocast? Cara, você está de brincadeira. Com tudo isso que você já viveu, com toda essa experiência, certamente eu quero. É pena que é 1 hora só, né? Daria para a gente fazer uma minissérie aí de muitos episódios, muitos capítulos. A gente acabou se conectando aí por um grande amigo em comum. Obrigado, Felipe Calbucci aí. Pô, foi conexão instantânea desde então, trocas e alguns projetos aí que já surgiram. Já fui falar no teu programa da CBN, você está aqui no meu podcast aqui. E tem muito mais pela frente aí, muito bom. Vambora. Paytrack, a minha plataforma para gestão de viagens e despesas corporativas. Incomparável. E chegamos agora numa pergunta que eu faço, a pergunta Paytrack. Me conte sobre uma viagem de trabalho importante e que impactou positivamente na tua carreira. Vou contar uma que eu contei para o Milton Beck do LinkedIn, né? CEO aí, diretor-geral do LinkedIn. Impactou muito. E foi uma situação muito constrangedora. E eu estava para gravar o programa 3 em 3 dele e contando isso com a equipe dele, porque eu tinha feito a abertura de uma palestra no dia anterior contando essa história. Era 2001, eu recém-contratado na Mastercard, pintou uma oportunidade de participar de um Latina America Meeting, blá, 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 e eu fui. E me deram a oportunidade de eu não fazer a apresentação representando o Brasil, a RH, só que eu pedi para fazer, eu queria, né? Aí veio a coragem que às vezes, né, você tem que ser responsável também. E eu decidi fazer a apresentação, me deram o espaço, e eu falei, vou arrebentar, né? Tô chegando na empresa, me preparei com tudo. Números, né? RH precisa ter números. Isso foi antes da experiência do Itaú. Números. E eu levei turnover, voluntário, involuntário, tempo de preenchimento de vaga, tempo de permanência na empresa, salário médio, demografia, enfim, todos os indicadores que o RH pode ter. Contratei uma baita empresa de apresentação, à época chamava Soap essa empresa, nem sei se existe mais, PowerPoint, minha amiga Fátima Zorzato que indicou, deve conhecer a Fátima, essa empresa. Eu falei, vou chegar arrebentando. Chegou o dia de ir, preparei 25 slides, pastinha, embarquei no avião, bacana, classe executiva, me sentindo o cara, né? Cheguei em Miami, chegava geralmente domingo, aproveitava ali em Miami um pouco. Segunda-feira, né, começou o evento e no segundo dia, terça-feira, era a minha apresentação. E aí chegou a hora, Adriano Lima, Brasil, Human Resources Brasil, pá, fui eu, né? Me sentindo, vou arrebentar. Tinha 25 slides, base, eu não passei do quinto. Quando chegou no quinto, eu falando dos indicadores e tudo, o presidente levanta e muito corretamente, como aquele treinador lá, me dá um puta feedback e diz, Adriano, ó, esses números que você está apresentando, pra gente não diz muita coisa, não. A gente já conhece um pouco, né? Isso são números internos. Isso aqui é uma discussão de business. Olha só, 2001, isso aqui é uma discussão de business. O que a gente espera é como o RH vai nos ajudar a aumentar a receita da empresa, como o RH vai nos ajudar a ganhar um market share no Brasil, que a gente precisa passar o maior concorrente, como o RH vai nos ajudar a aumentar o NPS do nosso cliente. Só para dar alguns exemplos. É isso que a gente espera que você apresente. Mas te dou os parabéns aqui, você foi muito corajoso. Aí todo mundo bateu palma. Só que ele era, né, bem mais baixo que eu. Você é altão também. Eu fui ficando desse tamaninho, ele foi ficando desse. Só que ele foi muito respeitoso comigo. E eu, assim, muito constrangedor e envergonhado. E aí vem a máxima que você me perguntou, né? E aí, o que eu faço agora? Como eu reajo ao que aconteceu? E aí eu aproveitei também a oportunidade e pedi ao meu gestor, eu quero fazer um curso, né, para mudar a minha mentalidade, um curso de negócio. Aí pesquisei e achei essa formação avançada
em RH de negócio com Dave Urich em Ann Arbor. Aí fui fazer esse curso. Isso mudou a minha vida, a minha carreira, porque eu comecei a entender, né, o RH como uma área de negócios e eu sendo um profissional de negócios no RH e não o contrário, né, um profissional de RH que quer estar ali integrado com o negócio. Eu falo, pô, tem o RH que decora a missão, a visão da empresa, sabe quanto a empresa tem no top line ou no bottom line e acha que isso é entender de negócio. Não, entender de negócio é como você ajuda o negócio a obter seus resultados, né, ser sustentável. Então, essa foi a experiência que eu tive que marcou muito de uma viagem que eu nunca esqueci. E chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Sou vascaíno. Gosto de sofrer. Qual a situação engraçada, a maior perrengue que você já passou no mundo corporativo? Esse que eu acabei de falar. Cara, isso Foi demais, foi demais. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação, ambiente pode jogar que você brilha? Hoje o meu lugar de potência é no palco, cara. Eu tenho ficado muito feliz com o trabalho que eu tenho feito como palestrante. Mês passado foi emocionante para mim. Foram 2 palestras gigantes, uma em Maceió para 600 pessoas, outra em Florianópolis para 2.500 pessoas. Ser aplaudido de pé pode parecer vaidade, mas as 2 terminaram dessa forma e eu me senti assim muito responsabilizado. Eu agradeço muito. Eu tenho muita luz aqui em mim hoje, né? E eu aprendi há um bom tempo, quando eu subo num palco, eu já pedi sucesso, eu já pedi, né, para eu ir bem, para eu brilhar. Mas de um bom tempo para cá eu peço luz para eu iluminar o caminho daqueles que eu estou servindo, né, com meus exemplos, com minha palavra, com meus aprendizados. Então hoje é meu lugar de potência. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Acho que dizer o que você não é bom, né? Dizer o que os tombos que você tomou, né? Muita gente tem medo, né, de se sentir vulnerável. Tem muita história para contar, né, Baza? E você me provoca e as histórias vêm. A primeira vez que eu contei que eu fui demitido do casamento e da DAS ao mesmo tempo, foi antes de um ano disso ocorrer, no palco, com o Gouveia, que à época era presidente da Cielo, com o professor Cabreira, né, um grande headhunter do Brasil, e a Ana, que na época era presidente do BMG, Banco BMG. E eu contei isso no palco, de um evento do IBGC, né, ali só conselheiros e governança. E quando você fala num palco desse, né, eu fui demitido do casamento e do emprego ao mesmo tempo, é pesado, né? Eu lembro que o silêncio imperou a sala naquele momento. E eu, como missão de vida, eu encarei que eu tinha que falar disso, né? Essa verdade de mostrar ali que, ao ser vulnerável, eu também estou incentivando outras pessoas a serem. E eu não esperava o que ocorreu aquele dia no valet do Hotel Hyatt, coincidência o Hyatt. Veio um cara na minha direção falar, quase do teu tamanho, maior do que eu também. E ele pediu para falar comigo. Adriano, posso falar com você? Eu falei, claro, cara. Ele vira e fala, eu estou em processo de outplacement com a Lee Hecht Harris, que era uma das patrocinadoras do evento, eu creio. E eu estou assim, muito impactado. Como você conseguiu falar no palco que você foi demitido? E eu não consegui falar nem com meus pais e meus filhos ainda. Eu estou 6 meses em outplacement. O mercado sabe, claro, mas na minha família só minha esposa sabe, eu não tenho coragem. Eu dei um abraço nele, emocionado, e brinquei com ele. Você quer o telefone da minha terapeuta? Porque eu precisei estar, né, trabalhado, né, entender bem isso, para eu poder chegar no palco e poder falar. Então, assim, eu vejo que as pessoas hoje ainda têm muito receio, né, de mostrar, né, ou o que ela acha que é uma fraqueza, uma vulnerabilidade. E aí eu provoco muito. Quando eu faço isso, eu não me sinto mais fraco, eu me sinto mais forte. Porque primeiro que eu me reconheço, primeiro que eu valido, né, as mesmas adversidades que eu tive, os tombos, as frustrações, mas como eu reagi. E que isso seja inspirador. Não sei se foi para aquele cara, eu gostaria de ter sabido o que aconteceu, mas é o que eu faço. Nos palcos, nas palestras, no livro, no meu videocast, na rádio, poder falar disso. E me conta, o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Puta, Baza, eu aprendi que, assim, eu sempre tenho essas coisas mais filosóficas para falar.
Eu aprendi sobre desapego, sabe? Esse tem sido o meu grande desafio, né? Porque eu sempre tive uma estrutura grande, né? Foram 32 anos como executivo, né? Dos 25 aos 57, e tendo uma estrutura grande, né? Tendo um sobrenome, tendo um peso grande. E por mais que eu tenha feito um trabalho, acredito eu, bacana de transição, seja reconhecido, tenha muita conexão, muita exposição, é diferente, né? Quando você chega, e eu falo, quando eu era diretor de RH do Itaú, o cargo chegava a 100 metros na minha frente no evento. Pô, que isso, Adriano? Verdade. As pessoas viravam e falavam, pô, chegou o diretor do Itaú. Chegou, né? Algumas nem falavam meu nome. Então, em alguns momentos, eu deixei esse personagem ser maior do que eu. Então, o personagem virou, né, o real, o Adriano Lima, né, eu empresário de uma pessoa só, eu empreendedor. Eu não tenho secretária, eu não tenho assistente, já tentei, não deu certo. Hoje eu ainda faço tudo sozinho, né? Então, desapegar não só de estrutura e tudo, mas principalmente, né, da vaidade, né, daquele orgulho que você tem de estar numa empresa grande, de um cargo grande. Isso tem sido meu grande aprendizado nesse ano. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Poxa, eu adoro livros de biografias. Então, essa é uma das coisas que eu muito, né, procuro acessar nas poucas leituras que eu tenho ou faço, mas eu me alimento muito das conexões. Eu aprendo muito com pessoas como você, né? E as redes sociais ajudam muito nas conexões, nos relacionamentos. E eu falo, eu não gosto da palavra network, né? Eu gosto da palavra conexão. Então, quando a gente, né, como a gente foi, né, se conecta e vai construindo isso, vai fortalecendo e você cria vínculos, né, que geram oportunidades de você fazer negócios, de você ajudar um ao outro e de você aprender também. Então, esse é o meu jeito melhor de aprender, nas conexões. Me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa. E se elas já vieram? É bom porque eu já faço propaganda. Boa, boa. Minha amiga Magali Leite. Magali Leite, já. CEO do Espaço Laser. Maga veio aqui. Já veio? Ela deve ter sido a minha entrevista número 11 ou Ah, 12. Hoje passou de 200. Então, foi muito interessante. Até agora, super recomendo todo mundo escutar a entrevista dela, porque foi muito antes dela ir para Espaço Laser. Ela estava justamente no momento de transição de carreira. E é muito legal escutar o que ela olhava, porque hoje quem vê ela nessa posição de CEO, para ver toda essa construção. Sim. Mas legal, já começamos com a primeira ótima indicação. Valeu. Pô, claro. O próprio Calbucci, amigo, já trouxe também? Calbucci também já esteve por aqui contando a trajetória dele. Bom, Calbucci trabalhou comigo, né? Então eu sou até suspeito para falar dele. Aí ficou muito legal a entrevista dele também. Sim, então deixa eu ver. Minha esposa, pô. Vamos lá, vamos Thaís agora. Lucchesi. Por favor. A Thaís, ela tá entrando, nem sei se ela pode, né? Porque ela tem questões lá com a Globo, mas a Thaís está entrando agora no mundo, né? Ela está fazendo mestrado em mudanças climáticas na USP e é uma agenda que ela ama falar e que é muito importante, né, para a sociedade, para as empresas, do como as empresas e as pessoas podem ajudar nessas questões aí que a gente tem sofrido bastante, né, com essas mudanças climáticas e o impacto aí, né, em situações aí de clima e que geram transtornos aí para cidades, pessoas e etc. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade? Cara, felicidade para mim é estar bem em alguns momentos. É o aniversário de um filho ontem comigo. Eu, nesse momento que eu ressignifico muitas coisas na minha vida, eu tinha muito essa visão de que quero ser feliz. E eu aprendi na dor e no amor que não é por aí, para mim. Porque ser feliz, eu vou ter situações que vão me gerar felicidade, alegria, né? Agora vão ter outras situações também pancadas que eu... E aí eu ressignifiquei. Eu quero evoluir, né? Como pessoa, tendo momentos de felicidade, tendo momentos de tristeza, de adversidade, de etc. Então, ser feliz para mim é um estado de espírito, sim, né? Mas que eu entenda que não vai ser sempre assim. Então, eu quero mais estar feliz, olhar para mim com coragem e falar, pô, cara, você hoje está melhor do que ontem. Então, essa é a minha vibe. Adorei, adorei, adorei. E ó, pra gente encerrar, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Opa, me encontram aí no Instagram, no LinkedIn, Adriano Lima RH, tudo junto. Tem aí meu livro, você pode comprar aí pela Amazon, né, nos artigos da Exame.
E o que vem pela frente são descobertas, né? Eu continuo aí focado, né, nesses projetos que eu comentei, mas eu estou sempre olhando e vendo como eu posso entregar as paixões que eu tenho, principalmente no mundo de cultura, de liderança, carreira e RH. Agora, como eu entrego isso, eu estou aprendendo, desapegando, me desafiando o tempo inteiro, né? Então, o que vem pela frente eu ainda não sei definir, não. Vem muita coisa, muito trabalho e muita paixão, muita conexão. Adorei. Adriano, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda. Poxa, eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio com todo mundo, que tem muito aprendizado aqui. Muito obrigado mesmo, Adriano. Eu que agradeço, Baza. Foi uma honra. Foi o videocast mais desafiador que eu participei. Muito legal. Você se preparou muito, né? Isso foi muito legal de ver e sentir aqui. E o que eu posso dizer para você, para sua audiência, sigam esse cara aí. Ele foi muito generoso comigo quando a gente se encontrou a primeira vez, porque ele está numa jornada aí, já um tempo maior na minha frente, que eu também tô encarando, né? Ele me deu dicas muito legais e é raro a gente encontrar isso, né? Porque a gente acha que a gente está competindo um com o outro e, na verdade, a gente está competindo com a gente mesmo, né? Então, ninguém rouba lugar de ninguém, ninguém rouba espaço de ninguém. E algumas situações que eu tenho passado nessa nova vida, às vezes eu me frustro, porque eu sinto isso, né, de outras pessoas, ou eu mesmo possa, num momento de fraqueza meu, não percebi que eu podia ajudar um outro, então isso acontece. Mas você foi muito generoso comigo, sou muito grato e sempre serei, tá bom? Obrigado. Tamo junto. Valeu, muito obrigado. Valeu.